Pronto, agora sim, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live aqui. Primeiro, eu queria só pedir um favor a todos que quem tiver com o microfone aberto, para não dar interferência no som nosso, por favor, fecha. Eu sou, para quem não me conhece, sou Guilherme Moreira, do Departamento de Economia da Brava. E essa live de hoje, estamos aqui, o presidente da Brava, Pedro Evangelinos, acompanhando com a gente, que vai participar. E temos um convidado que é o Flávio Vital, que está aqui com a gente. O Flávio, eu tomei a iniciativa de convidá-lo e estamos recebendo ele aqui porque o tema de hoje, principalmente, é a dificuldade que as empresas estão tendo para conseguir crédito. Então, nós temos um cenário econômico muito desafiador e com queda na atividade econômica muito forte. Então, o Pedro vai fazer um panorama geral do setor, de como está acontecendo. Em seguida, o Flávio, a gente fala um pouco. Tá claro? Vamos lá. Então, como eu disse no começo, nós estamos aqui começando a live da Brava. Nós estamos vivendo um momento de forte queda na produção industrial. Então, se você pegar aí os números que a gente viu em março, uma queda de 40% em alguns setores já, ou seja, a produção industrial caiu já em março 10%, alguns setores já com 40% de queda ainda em março, ainda não temos dados de abril. Quando a gente pega os dados mais recentes das sondagens, principalmente sondagem da CNI, que saiu agora para maio, você identifica que 76% das empresas tiveram uma forte queda da demanda, 60% das empresas dificuldade de pagamento de rotina e 55% dificuldades de capital de giro. Então, esse é um pouco o cenário. Pesquisa recente do Sebrae também apontou que só 14% das empresas que buscaram crédito conseguiram acesso. Olhando no nosso setor especificamente, os dados mais recentes da Brava, que já são de abril, quedas significativas. Se a gente considerar os splits, queda de 46%, os equipamentos centrais com quedas já em abril de praticamente 40%. Então, é um cenário muito difícil, muito desafiador. E, por outro lado, você tem, na outra ponta, agora que as empresas estão com falta de receita, que precisam do crédito, o sistema financeiro continua com os mesmos critérios de crédito de sempre, portanto, muita dificuldade para se conseguir. Então, diante desse cenário, a ideia nossa aqui é, primeiro, Pedro, que é o nosso presidente, que é uma grande vivência como empresário, é uma pessoa que tem uma visão do cenário econômico diferenciada, falar um pouco desse cenário, como ele enxerga esse cenário, principalmente para o nosso setor. Em seguida, entra o Flávio Vital, que é uma pessoa que eu conheci no período que eu trabalhei na Fiesp. Na minha opinião, uma das pessoas que mais entende de crédito para pequenas e médias empresas. Ele organizava salas de crédito na Fiesp e tem essa vivência da dificuldade do dia a dia de conseguir crédito. Então, acho que estamos bem aqui para fazer esse cenário. Então, começando aí nossa live, chamo o Pedro Evangelinos, presidente da Brava, para abrir nossa conversa. Pedro, você está online aí? Está pronto? Boa noite a todos. Pergunto, estão me ouvindo alto e claro? Muito bom. Bom, o que eu quero expor para vocês, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão dos cenários que eu imagino, dentro das informações que eu tenha, possam vir a ocorrer no mês de abril deste ano até março do ano que vem.
Quais são as premissas? As premissas são a realidade que nós estamos vivendo. E qual é a realidade que nós estamos vivendo? Esta pandemia pegou o mundo todo, inclusive o Brasil. E dentro desta pandemia que pega o mundo todo, inclusive o Brasil, eu entendo como obrigação do governo brasileiro evitar que as estimativas que foram apontadas pela Oxford da Inglaterra e pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, de um número de mortes que nós podemos ter no Brasil de 90 mil a 250 mil pessoas nos próximos 12 meses. Então, para mim, a obrigação principal do governo neste momento é evitar que isso se torne realidade. Por outro lado, eu entendo também que é dever do nosso governo evitar uma convulsão social, que pode ocorrer, infelizmente, nos próximos 12 meses, se ele não lançar mão das medidas que ele pode para evitar isso. E qual é a premissa para uma convulsão social? É você ter 28 milhões de desempregados contra os 12 que você tem atualmente e ter 10 milhões de desalentados contra os 4 que você tem atualmente. Muito bem. Dados históricos são importantes para as empresas e para as pessoas, mas as previsões são fundamentais tanto para a CNPJ quanto para a CPF. Eu gostaria de passar alguns informes para vocês recentes com relação à questão da pandemia, em específico aquilo que a OMS, o CDC dos Estados Unidos e o Instituto Pasteur da França identificaram como, se você tiver uma sociedade onde entre 60% e 70% das pessoas estejam imunizadas, ou através de uma vacina que ainda não existe, ou por terem contraído o vírus, o risco é baixo. O que nós temos hoje? Se você pegar os dados mais recentes, a Espanha fez um teste rápido, massivo, depois de 52 dias de quarentena, e identificou somente 5,1% da sua população imune. Isso significa dizer que, depois dessa quarentena, só 5,1% dos espanhóis, dentro dessa amostra massiva, tinham contraído o vírus e já estavam imunes. O mesmo teste foi feito na França, e o número que deu foi 4,4%. Aqui em São Paulo, no início desse mês, a USP, junto com o Laboratório Fleury, divulgou um teste, não tão massivo, mas pegou os bairros da Zona Sul, onde você tinha a maior concentração de casos, e saiu para fazer 650 testes. As pessoas não permitiram a entrada, talvez por medo, questão de insegurança, eles conseguiram concluir 350 testes. Dentro desses 350 testes, eles chegaram à conclusão que menos de 6% das pessoas desses bairros da Zona Sul, que tinham maior índice de incidência de Covid-19, estavam imunes. A grande dúvida que fica é se OMS, CDC, Instituto Pasteur da França, afirmam que você precisa ter entre 60% e 70% da população já imunizada através do contágio ou através da vacina, o número que nós temos hoje, infelizmente, é 12 vezes menor. Então, isso significa dizer que nós estamos aprendendo ainda como tratar esta questão. E um quadro crítico no Brasil é, dos aproximadamente 6 mil municípios que nós temos, 547 possuem unidades de terapia intensiva. Isso significa dizer que menos de 10% dos municípios no Brasil têm UTI. Então, este é um panorama com relação a esta pandemia que nós estamos vivendo no Brasil. E a grande pergunta é, o que fazer e como fazer? E aí vem, na minha opinião,
uma questão que é fundamental: equilíbrio. E o que é equilíbrio? Equilíbrio é você reduzir o máximo possível o número de óbitos, mas também não deixar acontecer um número de óbitos muito grande ou expressivo nos CNPJs, que isso pode levar a um resultado futuro extremamente desagradável. Muito bem. O que se espera em termos de tratamento é que no primeiro trimestre do ano que vem, e aí é CDC Estados Unidos, você já tem uma medicação recomendada. OMS imagina que vacina você terá no segundo semestre do ano que vem. Então, nós teríamos um quadro menos desanimador a partir do próximo ano. Mas, nesse ano em específico, o quadro realmente não tem nada de animador. Questão da economia. E aí nós entramos na questão da mortalidade dos CNPJs, que, infelizmente, poderão resultar numa convulsão social. Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial estimaram uma queda do PIB a nível mundial, isso no início de abril deste ano, da ordem de 3,2%. Com essa informação, o que os países estão fazendo? Se você pegar o G20, e esse dado novamente, Banco Mundial até 30 de abril, que são as 20 principais economias do mundo, elas colocaram à disposição 15 trilhões de dólares em política fiscal, monetária e creditícia. E 6 trilhões de dólares para a compra de títulos sem demandas. E por que o G20 faz isso? Faz isso para socorrer a economia neste momento extremamente delicado. O G7, que são as 7 principais economias do mundo, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Inglaterra. Esse grupo de países, na média, está colocando 14% do PIB em dinheiro novo na economia. E com que objetivo? Novamente, minimizar o efeito desta pandemia. Os Estados Unidos, que tinham, antes de 2008, 5% em dinheiro vivo circulando, depois da crise de 2008, passaram a ter 30%, e agora, último dado do FED, eles estão com 50% de dinheiro na economia circulando frente ao PIB. Isso não refletiu inflação. E por que não reflete inflação? Porque, nesse momento, a demanda está extremamente deprimida e vai continuar deprimida. Muito bem. Agora vamos ao Brasil. Qual o retrato do Brasil, do Serasa, IBGE, Banco Central e IPEA? 30 de março, nós tínhamos 61 milhões de brasileiros negativados, dos quais 31 milhões tinham dívidas abaixo de R$ 1.000 e 30 milhões acima de R$ 1.000. Isso significa 50% da população adulta. É um número bastante trágico. Da mesma forma que o IBGE identificou que a renda média de 52% da população nossa era de até R$ 1.260 em 2019, e se você fosse a 70% da população que trabalha, tanto formal quanto informal, eles chegam no número de 1.871. Isso demonstra que, infelizmente, 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. E aí demonstra também quão importante está sendo este auxílio emergencial. Agora, em 2020, Serasa informa que 84% dos CNPJs não conseguem tirar CND através pela internet. Então, isso mostra a fragilidade de CNPJs. Muito bom. Aí vem a pergunta que acho que todos se fazem.
dentro desse quadro, o que nós podemos esperar nos próximos 12 meses, de abril deste ano a março do ano que vem. Eu desenvolvi 3 cenários, e esses cenários eles estão ligados diretamente à quantidade de dinheiro novo que o governo brasileiro vai colocar na economia. Algumas pessoas podem dizer, bom, mas a Constituição não permite que o Banco Central compre títulos direto do Tesouro Nacional, títulos a 30 anos, com uma taxa de juros de 0,5%, monetize isso e coloque esse dinheiro na economia. A Constituição, pela regra de ouro, não permite que o Banco Central emita moeda. É verdade. Mas um projeto de emenda constitucional para minimizar esses riscos junto à sociedade brasileira, ele pode ser aprovado em menos de uma semana pelo Congresso e sancionado pela presidência. Nesta linha, nós temos 3 possíveis quadros que eu vou apresentar. Vou apresentar no que eu estou, na realidade, lendo aqui para vocês, que são, primeiro, se o governo brasileiro colocar 1 trilhão e 40 bilhões de dólares de dinheiro novo na economia, dividido da seguinte forma: 420 bilhões de reais, de dólares não, 1 trilhão e 40 bilhões de reais, dividido da seguinte forma: 420 bilhões, que seria o auxílio emergencial pago em 10 parcelas para 60 milhões de brasileiros. Isso custa 42 bilhões de reais por mês. Mas representa, para quem ganha até R$ 1.080, que são 50%, 52% da população economicamente ativa, representa um ganho de 60% da sua renda. Isso vai permitir que essas pessoas sobrevivam durante esses 10 meses. Este é um custo que vai ter que ser absorvido pela sociedade, porque não tem volta, a não ser através da circulação desses recursos. Na parte de empresas, o governo precisa colocar 450 bilhões de reais para as empresas, com uma taxa de juros de 3% ao ano durante 48 meses. E para os governos estaduais e prefeituras, mais 170 bilhões. Isso dá 1 trilhão e 40 bilhões de reais. Com este quadro, a economia pode cair 4% nesses próximos 12 meses. Se a economia cai 4%, o desemprego pula de 12 milhões para 17 milhões e o reflexo para o nosso setor é, na parte do ar-condicionado, medição feita em TR e ventilação em unidade vendida, ventilação industrial, teria uma queda de 40%. E na parte de refrigeração, se a medição for em quilowatt e o aquecimento solar, uma queda de 20%. Então, se o governo coloca 1 trilhão e 40 bilhões, esta é a queda. Se o governo colocar 418 bilhões de reais na economia, dinheiro novo, novamente, eu só quero fazer uma distinção. Dinheiro novo é diferente dos 600 bilhões de reais que ele colocou, o Banco Central colocou agora no início de abril para o sistema financeiro, e o sistema financeiro internou isso e sentou em cima. Isso não é dinheiro novo. Isto é simplesmente você dar liquidez para o sistema financeiro sem que essa liquidez circule. Dinheiro novo, para mim, é dinheiro que você coloca na ponta de quem precisa, na ponta de quem produz, na ponta de quem consome. No caso de 418 bilhões de reais, a estimativa é de uma queda do PIB de 8%. No caso do ar-condicionado em TR, cairia 55% e a refrigeração em quilowatt cairia 30%. E no pior dos mundos, e qual é o pior dos mundos? Se o governo mantiver a política que foi feita até esse momento, que dá uma injeção de 306 bilhões de reais na economia, sendo 126 bilhões através do auxílio emergencial, 90 bilhões através de empréstimos diretos às empresas de dinheiro novo e 90 bilhões a governo e prefeitura, você teria uma queda superior a 11% do produto interno bruto nosso no período de abril a março do ano que vem, com uma taxa de desemprego de 28 milhões de brasileiros,
com 10 milhões de brasileiros no desalento, isso dá 38 milhões de pessoas que, sem dúvida nenhuma, poderia vir a resultar numa convulsão social e, com certeza absoluta, todos os participantes desse processo não seriam eleitos nem para síndico de prédio em qualquer que fosse a eleição. Então, o que eu estou querendo dizer é que o resultado do PIB nosso, que afeta toda a sociedade, também vai afetar os postulantes das próximas eleições. Então, infelizmente, os dados não são favoráveis, mas nós entendemos na associação que é importante nós darmos a previsão dentro do sentimento nosso daquilo que está por ocorrer. Porque o pior dos mundos é você não ter previsibilidade. E, nesse momento, esses 3 cenários dão a previsibilidade daquilo que nós entendemos que possa vir a acontecer no nosso setor. Com certeza absoluta, nós gostaríamos de estar muito errados. Mas, até agora, as informações todas que nós temos nos levam a esses números. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Finalizando, espero estar enganado, mas a experiência, os dados e os companheiros e amigos empresários do setor nos sinalizam de que isto é algo factível. Guilherme. Bom, Pedro, é assustador, para dizer o mínimo. É um cenário que a gente nunca imaginou que fosse ver, principalmente nesse ano, que era um ano que as expectativas eram muito altas, né? Seria um ano de recuperação, principalmente para o nosso setor. E aí que fica a questão, que eu acho que o Flávio pode ajudar, a gente se colocando no lugar das empresas, ou seja, você tem um cenário de queda de faturamento, queda de vendas, crédito parado, e vários anúncios de ampliação de crédito, a gente tem visto em diversas entidades, e a realidade é que as empresas não têm conseguido acesso a crédito. A gente já viu esse filme antes. Em crises, o sistema financeiro brasileiro trava o crédito, empossa recursos, e as empresas têm uma dificuldade imensa de conseguir se alavancar, pelo menos para passar desse momento pior. Corremos o risco de ter um colapso da atividade econômica dentro desses cenários. Então, agora, eu que provoco o Flávio, num cenário desses, as empresas com faturamento em queda, em que o crédito pode dar fôlego para ganhar tempo para resolver essas questões, como é que o empresário enfrenta esse cenário e como é que se consegue crédito num cenário desse, Flávio? Tá fácil, né? Tá bem fácil. Boa noite a todos. Nós já vimos cenários parecidos, não, né? Mas tivemos oportunidade de fazer algumas atuações. Deixa eu ver que está aparecendo algumas coisas aqui. Em momentos diferentes. Mas o que nós estamos passando, a gente nunca passou. A gente sempre tinha um ou outro diagnóstico. Em 2008, 2009, 2010, tivemos algumas alternativas e lá a gente acabou implementando muitas ferramentas que hoje estão sendo utilizadas, né? Os fundos garantidores são um exemplo disso. O FGO e o FGI veio naquela época para cobrir um problema que tinha alta liquidez no sistema e tinha pouca confiança. O Pedro comentou sobre previsibilidade, que é o que eu coloquei na minha palestra. Se você não tem previsibilidade, é difícil você convencer alguém de fazer algo injetando recurso. Aí começa a virar aposta, não é mais negócio, né? Eu vou fazer o seguinte, Guilherme, eu vou te apresentar agora o que é a questão de crédito efetivamente, e no finalzinho eu vou dar uma explicações das possibilidades do que a gente pode fazer, se você concordar. Eu teria que compartilhar a minha tela, não sei se eu tenho uma...
O que a gente tem aqui? Nós fizemos eu fiz um apanhado do aqui também, fora a questão da pandemia. Como é que a gente pode identificar formas de financiamento e tal? O financiamento tem muito a ver com o modelo de negócio que a gente faz opção para as nossas empresas. Então, assim, como você vai financiar a sua atividade é uma parte muito importante do modelo de negócio. Eu vou enfatizar um pouquinho a questão de modelo de negócio, tá? Como é que você faz dinheiro, como é que você captura valor, como que você faz bem com essa tecnologia que você domina. Quer dizer, como é que você supre uma necessidade de mercado e consegue ganhar dinheiro com isso? Porque o negócio ele é feito de várias atividades, que cada atividade tem uma característica, tem um custo e tem prazos diferentes, tá? Essas atividades são umas escolhas que a gente faz, são decisões administrativas e fazem parte do modelo de negócio. E essas atividades é que são financiadas. Então, a minha provocação é, você não financia uma empresa, você financia as atividades que essa empresa executa. Porque para cada atividade você pode ter meios de financiamento diferentes. Tá? Então, você pode pegar, antigamente, ou pouco tempo atrás, já tinha essa dificuldade de crédito, você pode pegar uma quantidade de recurso e direcionar nas suas atividades. A minha provocação tente entender o seu negócio como várias atividades que você pode modificá-las e você vai financiar estas atividades. Tá? Então, entender bem quais são as atividades, como é que eu compro, como é que eu vendo, como é que eu faço a produção, como é que eu tenho meu sistema de logística, como eu me comunico, como é que eu obtenho inteligência para fazer funcionar o meu negócio. Entenda o seu negócio no detalhe, porque assim, eu coloquei aqui um gráfico para explicar os ciclos que uma empresa tem, que é o ciclo econômico, operacional e financeiro. Então, você compra uma mercadoria num determinado tempo e você vende no outro tempo. Isso são as datas do ciclo econômico. Você comprou e você vendeu. Mas você não, o ciclo que nos interessa como empresa é o ciclo de caixa, tá? É o ciclo de dinheiro no caixa. Quando eu compro uma mercadoria, eu tenho, por exemplo, esse exemplo de eu pago essa mercadoria em 15 dias, tá? Eu paguei a minha matéria-prima ou o meu produto que eu vou revender e paguei em 15 dias. E vou vender, demora para eu produzir ou para eu mesmo conseguir vender mais 15 dias. E vou receber do meu cliente, tá, somente depois de 30 dias, por exemplo. Então, eu tenho um descasamento aqui no ciclo operacional que a gente está chamando de compra até a venda. Eu tenho um ciclo financeiro do primeiro exemplo, que é 15 dias aqui e eu tenho mais 30 dias. Eu tenho um descasamento de caixa aqui de 45 dias. O que isso significa? No meu modelo de negócio, porque o meu mercado exige, e seja qual for a característica, eu tenho 45 dias que alguém tem que financiar a minha atividade entre compra e venda. Quem pode ser esse alguém? A própria empresa, que é o que normalmente acontece, ou um parceiro bancário, ou outro tipo de parceiro que hoje a legislação permite. Porque o meu modelo de negócio está baseado nisso. Eu autorizei uma compra para pagar 45 dias e autorizei uma venda para receber em 30. Da mesma forma que eu posso modificar isso. Eu autorizei a minha compra para pagar em 45 dias. Se eu vou conseguir fazer isso ou não, mas tudo bem. É uma alternativa e uma busca que eu tenho que fazer.
e vou fazer uma venda também em 30 dias. Ou seja, toda vez que eu compro algo, produzo, fabrico, faço o meu esforço de venda e vou vender aqui, eu vou receber em 30. Eu tenho um descasamento, nesse exemplo 2, de 15 dias. Ou seja, o meu financiamento modificou. A minha necessidade de capital também modificou. O que eu quero enfatizar, em momentos de crise, em momentos mais perturbadores, a gente tem que ser um pouco mais criativo e repensar o negócio, porque nos reposicionarmos com relação ao negócio pode ser uma sobrevivência razoável, ou recusar negócios que o meu cliente acaba exigindo que eu aumente o meu período, o meu prazo de pagamento para financiá-lo. Então, essa provocação em cima dos ciclos operacionais é que a gente tem que se provocar. Isto pode ser uma oportunidade, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Que eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, qual é o melhor financiamento para a sua empresa? Assim, você tem que ter muito nítido qual é o seu momento atual, a sua situação atual e o que você deseja no futuro. Que com esse momento de tantas incertezas começa a complicar. Mas, por exemplo, banco, que pode ser um parceiro da empresa nesse momento, o banco tem uma característica de só olhar para trás, só olhar o passado. Investidor, ele tem uma tendência muito maior de olhar o futuro, de olhar o que vem à frente. Então, banco, ele se baseia em que o que você já realizou pode ser realizado novamente. Então, todos os seus movimentos anteriores, sua margem de lucro, etc., ele usa aquilo como parâmetro e joga para frente para saber se você poderia fazer isso tudo baseado no que você já viveu. O investidor, ele está de olho em oportunidades de mercado. O investidor procura, basicamente, uma atividade onde o que falta é capital, que é o que ele tem. Então, você tem um mercado pujante, um mercado que está crescendo, um mercado que pode comprar o produto ou o serviço que você comercializa ou você implementa, mas está faltando quem financia aquele descasamento de caixa que a gente olhou no slide anterior. Ou precisa de um investimento em equipamento, etc. Quer dizer, sabe-se o que vai usar, como vai usar o recurso, e tem mercado e tem a possibilidade de ser lucrativo. O banco não olha isso. O banco vai olhar para trás e vai saber, bom, você já fez isso e você está no mercado que pode continuar. Tá? É isso que o banco faz. Ele não te ajuda a vender e ele não corre risco, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quem empresta, seja investidor ou seja banco, gosta de previsibilidade. Lembrando que você, como empresário, empresta dinheiro para a sua empresa quando você abriu. O capital social é seu, né? Aliás, a única coisa que é seu na empresa é o capital social, que o resto é da empresa, não é seu, né? Quando você abriu a empresa, você colocou um capital lá dentro e esse capital tem que ser remunerado, você tem que dar retorno para esse capital. Se você não tem previsibilidade, você não faz negócio, você joga, que não está errado nem certo, é uma possibilidade. Então, no mundo onde tem empréstimo e onde eu não quero correr muito risco, a previsibilidade é extremamente importante. E é por isso, entre outros fatores, que os bancos não estão emprestando para ninguém. Quer dizer, não é um problema de liquidez, não é um problema de falta de recurso, falta de dinheiro no banco. Isso não acontece. Falta é previsibilidade. O que eu não sei o que vai acontecer mês que vem. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Então, essa falta de previsibilidade gera muito risco. Gera uma inquietude considerável, tanto para investidores quanto para bancos. Bancos, então, entram em pânico em situações como essa. Bancos emprestam hoje para clientes que já existiam
e clientes que têm que pagar o banco. Então, assim, para que o banco não tenha condições de receber o que ele tem para receber, aí ele está conseguindo emprestar alguma coisa, né? E outra coisa que tem que ser olhada é o quanto a empresa ela está disposta a prestar conta para um terceiro. Normalmente não é uma característica muito comum alguém gostar ou pretender prestar contas para alguém, porque no banco a gente presta conta para o banco, mas a gente nem nota. O banco conhece mais a empresa da gente do que a gente mesmo. Mas isso é uma característica. Se você quer trazer um investidor para o seu negócio, você tem que levar em conta que você vai prestar contas para ele, tá? Bom, a escolha de um parceiro financeiro tem muito a ver com essa questão de prestação de contas. Se isso é uma coisa que te incomoda, faça com capital próprio, porque se você vai pegar com um banco ou vai pegar com o investidor, você tem que prestar conta para eles. O controle da sua empresa, se isso é uma coisa muito importante ou não, pesa na escolha de um parceiro financeiro. Se for um banco, não tem a ver com o controle, mas se for com o investidor, tem. O crescimento que você está projetando, o que é possível ter, também tem a ver com o parceiro financeiro. Isso aqui é primordial. Você quer resolver o problema que você está passando hoje, ou você quer remediar o problema? Assim, eu quero pagar minha folha de pagamento que vence daqui a 15 dias. Depois eu vejo o resto. Isto é uma característica de quem está muito cansado, está todo mundo cansado nos dias de hoje, de tentar resolver um problema agora e depois eu passo para o próximo. Sem um plano, gente, fica bem mais complicado você obter recursos, porque naturalmente quem corre o risco do negócio é o proprietário, é o investidor. O banco não vai correr esse risco. Então, sim, se você não tiver argumento suficiente para informar para o banco que você está fazendo uma ação no seu negócio para resolver um problema, você já implementou algumas modificações, mas você tem um destino, uma direção, você tem uma estratégia que tem argumentos suficientes para ficar de pé, você vai ter problemas consideráveis para obter recurso. E a outra questão é essa questão da troca de patrimônio por tempo. Você pode perfeitamente fazer operações financeiras ou vender um patrimônio para fazer uma injeção de capital no seu negócio. Mas, da mesma forma, você está usando esse patrimônio para te dar mais tempo. O que é que você vai fazer com esse tempo se é apagar, que a gente chama de dinheiro novo para coisa velha, né? Você vai apagar alguma dívida passada ou você vai se reposicionar num novo negócio, tá? Você vai repensar o seu próprio negócio. Seja banco, seja investidor, ele vai olhar essas características, tá? Essas 5 características ele tende a olhar a sua capacidade, colaterais, caráter, condições e capital. O que é capacidade? Capacidade nada mais é do que como é que você vai pagar esse crédito? Como é que você pode afirmar que você vai ter recursos no seu negócio, quer dizer, o seu negócio vai gerar recursos para pagar o que você pretende pegar de crédito. Num momento como esse, sem previsibilidade, vocês estão imaginando aqui o quanto é difícil provar para o banco que você tem maior chance de conseguir pagar isso num futuro. Essa questão do perfil dos sócios e quanto de experiência cada sócio tem, se já está no mercado, se ele tem condições de atuar nesse mercado, isso é o que os bancos faziam em épocas normais. Então ele vai olhar se o sócio tem experiência, se a empresa tem uma estrutura familiar ou profissionalizada. Estrutura familiar não é um lado pejorativo, ele só vai olhar se, além de familiar, se tem lá vínculos familiares, existe uma estrutura profissionalizada, onde o objetivo da empresa é gerar riqueza, não compartilhar entre
a diretoria da empresa, né? Para calcular o potencial de pagamento e aonde esse crédito vai ser utilizado, como é que ele está sendo utilizado. Ele vai gerar mais capacidade de pagamento? Isso é levado em consideração também. A situação fiscal, como bem comentado pelo Dr. Pedro, 84% das empresas estão com algum problema na situação fiscal, que cá entre nós poderia ser resolvido só com uma moratória dos recursos, assim, dos tributos, né? Mas ninguém está pedindo isso, né? Todo mundo está bonitinho, cada um cuidando do seu. Mas se o governo passar o prazo de pagamento para 180 dias, para 270 dias dos tributos, ninguém fica devendo o tributo, porque não está no momento de pagar. Mas isso é só uma observação. E a questão da localização da empresa é porque existem linhas de financiamento onde certas regiões têm condições especiais de linhas de financiamento. Tá? Então, por isso que é levado em consideração também aonde a empresa está. Outro aspecto bem importante que me perguntavam com uma frequência bem alta é a questão, Flávio, eu tenho garantia. Por que o banco não quer emprestar dinheiro? Eu brinco que garantia é uma condição necessária, mas não suficiente. Por quê? A garantia é uma questão necessária para banco, no Brasil principalmente. Os bancos são obrigados a classificar toda a operação de crédito com uma letra, com uma classificação de risco. Essa classificação de risco necessariamente precisa ter uma garantia se caso essa operação não funcione ou se caso essa venda, né, eu vou fazer compra para fazer produtos e vou vender. Se caso eu não consiga vender, eu teve problema na máquina, a máquina não funcionou, coisa que o valha, o risco do negócio não aconteceu, e ele vai ter que ter alguma coisa que diminua ou acaba substituindo o risco. Porque banco é agente financeiro. E eu vou falar um pouco disso mais para frente. Ele não corre risco do negócio. Quem corre risco do negócio é o investidor. Então, ele usa a garantia como o último recurso. Ele está de olho no seu fluxo de caixa e na sua capacidade de pagar o que deve a ele. É isso que ele quer. Caráter histórico da empresa, se paga as contas em dia, etc., se tem posicionamento no mercado correto. As condições, é o que eu comentei, essa questão. O negócio está dentro de um mercado, está dentro de um país. Se essas condições, esse ambiente de negócio está propício para que esta empresa consiga executar esse plano. Outro gargalo nos momentos de hoje. E ele vai verificar também o patrimônio. Ele vai verificar, poxa, uma empresa que tem um patrimônio de 100 mil reais quer fazer uma operação de 2 milhões. Não é proibitivo, mas você vai ter que ter argumento considerável para que essa operação seja aprovada. Ele vai ver a rentabilidade também da própria operação. Bom, quem tem linha de crédito, dentro dessas condições que eu já comentei, que tem alguns gargalos enormes para serem enfrentados, quem tem linha de crédito para crise, o BNDES tem algumas, a Desenvolve SP, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Povo. Por que eu coloquei aqui Banco do Povo? Porque podem ser que tenham empresas como associadas de vocês que faturem até 360 mil reais por ano e aí poderia acessar o Banco do Povo e obter um financiamento de até 20 mil reais. Que para muitas empresas isso consegue ser a solução. Hoje, o Banco do Povo é operado pela Desenvolve SP. O governo do estado não tinha política pública para esse nicho de empresas. Houve uma modificação no estatuto da Desenvolve para que ela pudesse operar o Banco do Povo, fazer essas operações para o Banco do Povo.
Então, e a Desenvolve SP, que é o que eu estou querendo enfatizar nisso tudo, tá? A Desenvolve, a gente considera a Desenvolve como o BNDES de São Paulo. Ela é uma agência de fomento, ela faz operações do BNDES, qualquer linha do BNDES para empresas, a Desenvolve opera, e ela não tem conta corrente. Traduzindo, ela não tem aquele monte de coisa que o banco vai te pedir como contrapartida. Ele precisa fazer a operação, a Desenvolve quer fazer a operação ou com recurso próprio ou com recurso do BNDES. Então, pode ser um parceiro interessante para as empresas neste momento. É um banco de fomento e é banco, ou seja, tudo aquilo que a gente falou anteriormente vai ser olhado pela Desenvolve, tá? Estas são algumas linhas que a Desenvolve tem. Eu não coloquei todas, mas na verdade o objetivo daqui é enfatizar a questão do crédito digital. Por quê? Às vezes você precisa de um volume um pouco maior de recursos, etc., mas lembrando que para você olhar a atividade e separar os agentes financeiros para as atividades da sua empresa, tá? Se você entrar no site da Desenvolve e procurar por crédito digital, você vai ter esses 3 tipos de crédito digital. O crédito digital BNDES, que é uma linha feita com recursos do próprio BNDES, que tem uma taxa de 0,49% ao mês, a partir de 0,49% ao mês. Então, assim, tem 60 meses para pagar, o prazo total, com 12 meses de carência. Qual a grande vantagem dessas 3 linhas? Você entra no site, preenche os seus dados com o CNPJ e você fica sabendo em 1 ou 2 dias se você tem ou não acesso à linha. Porque o grande problema também de bancos é demorar para dar resposta. A gente brigava muito com o banco e falava, olha, não também é a resposta. Agora, o limbo é que complica. Você não dá retorno nenhum para a empresa fica angustiada para saber se ela pode ou não pode obter aquele recurso e nem tem outra alternativa. Ela vai buscar outra, se falar que é não, não tem problema. Então, você entrando no site da Desenvolve e pedindo essa linha, você tem uma resposta muito rápida para obter o primeiro crédito. Tá? A avaliação de risco também é rápida. A gente ajudou a desenhar e a construir essa linha, demorou um belo tempo, porque não existiam fintechs à época. Então, essa linha tem essa grande vantagem. Pô, Flávio, mas não adianta, não resolve o meu problema. Entender, não resolve o problema da empresa como um todo, mas pode atingir ou ajudar algumas atividades da empresa. E outro aspecto positivo, nada impede você fazer um novo contrato. Então, assim, é uma ótima porta de entrada para você se relacionar com a Desenvolve. Você vai rodar o seu modelo de risco, você vai ter histórico com a Desenvolve e você pode fazer outras operações mais adiante. Tá? Então, isso é um bom começo de relacionamento com a Desenvolve. O Banco do Povo, como eu já comentei, ele tem uma limitação para empresas de até R$360 mil ano e você tem uma linha de financiamento bem menor, até R$20 mil. Você tem uma taxa que era 1%, passou para 0,35% ao mês agora. Você tinha um prazo que era 24, passou a ser 36, e a carência, que era de 60, passou para 90 dias. Essa característica do Banco do Povo, ele tem mais entraves que a questão de você só pode pegar financiamento no município onde a empresa tem sede. Então, se você trabalha em São Paulo, tem sede em São Paulo, vai ter que ir lá no Banco do Povo, no centro de São Paulo. Se você tem um município que não tem Banco do Povo, você não vai poder fazer a operação. Essas são características do Banco do Povo. Bom, a Caixa Econômica Federal está operando, na verdade, uma linha e está usando um instrumento de garantia, que é o FAMP.
fez uma parceria com o Sebrae que, que cria o FAMP. O FAMP é um fundo para compor garantias para você obter o crédito. Lembra que eu falei que a garantia é uma questão essencial, quer dizer, você precisa ter a garantia, mas não é o suficiente, né? Então, você, usando o FAMP, você melhora o acesso a crédito, se fosse só a garantia, né, o problema. A empresa, ela tem uma característica de ter a sua condição atrelada ao porte de cada empresa, mas vocês já tiveram uma live sobre isso, né? Não vou me ater tanto no detalhe da linha do Sebrae. Então, você tem que fazer um curso, primeiramente, para você ter acesso à linha. O curso não te garante acesso à linha. Para você pleitear a linha, você tem que fazer um curso com o Sebrae. E as condições são essas. Você, se for uma empresa de pequeno porte, pode até obter um financiamento de R$125 mil, com uma carência de 12 meses, a amortização após carência de 36, com uma taxa de 1,16% ao mês. O Banco do Brasil, além das linhas dele, fazer de prazo, etc., está operando como outros bancos privados, o FOPAG, que é um financiamento da folha de pagamento. Nessa linha, você não pode estar em dívida com o serviço social. As outras CNDs você não precisa apresentar, mas do serviço social ainda você precisa, que é o que eu comentei. Se fizerem um prazo de pagamento alongado para isso, a CND iria aparecer e ia estar operando isso. Não precisaria de um projeto de lei como colocaram agora lá. Mas, de qualquer maneira, você teria condições de pegar um financiamento para pagar a folha de pagamento de até 2 meses em até 2.090 por funcionário mês. Então, você pode financiar a sua folha de pagamento, esse recurso vai direto para o seu funcionário, não entra na empresa, tá? No Banco do Brasil tem várias restrições. O convênio de folha de pagamento ativo, você tinha que ter feito alguns lançamentos desde dezembro até fevereiro, tem um monte de restrição. Depois o pessoal não sabe por que é que isso não está rodando, né? Então tem características, isso é para cada banco, tá? É uma outra vantagem. Bom, o que eu queria destacar é assim, cada banco eles têm uma característica de ter várias linhas, etc. Então, isso é uma característica para cada empresa. O BNDES criou um canal do desenvolvedor, que agora chama canal MPME. É um local no site do BNDES, onde você preenche um formulário e você vai ficar sabendo de todas as linhas que atendem à necessidade que você colocou no formulário. Então, isso é o atendimento que a gente fazia na Fiesp, agora está de forma eletrônica. E melhor, porque assim, quando você vai ao seu banco e você pergunta, você vai lá no Itaú e pergunta, olha, quero fazer um BNDES. Aí o teu gerente do banco fala, sabe o que é? A linha está fechada, a gente está esperando o BNDES dar retorno, ou você apresenta o projeto e ele fala, o BNDES está demorando para fazer avaliação, etc. O que acontece muitas vezes é que o teu banco não manda para o BNDES. O banco não quer fazer a operação, porque dá trabalho, não é só o banco, o gerente às vezes não quer fazer, e essa operação nunca chega no BNDES. Você acessando essa ferramenta dentro do portal do BNDES, o caminho fica invertido. Você recebe, além de todas as linhas que o BNDES pode oferecer a você para a demanda que você preencheu no formulário, ele também lista todos os bancos que operam aquela linha. E aí você clica no banco que você quer que te atenda. Eu sugiro colocar todos. Coloca todo mundo lá. Todos os bancos que atendam lá, você vai colocar, eu quero que o banco tal me ligue.
O BNDES vai mandar uma mensagem não para o teu gerente, mas para uma área específica no banco, que tem convênio com o BNDES, que tem que responder, para que eles encaminhem internamente ao banco que façam, que entre em contato com você. E depois o BNDES vai cobrar a posição dos bancos sobre aquela demanda. Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, aqui também você fica sabendo se você tem ou não acesso à linha do BNDES. Por exemplo, mudou-se a regra da CND há pouco tempo. O próprio site já te informa que você teria acesso ou que você tem alguma restrição. Então, tem uma vantagem enorme você saber se você já tem acesso ou não. Segundo, você saber todas as linhas que você pode obter para fazer o que você quer. E terceiro, um acompanhamento do próprio BNDES sobre a sua demanda junto àquele banco que você queria fazer a operação. Que você vai perceber que vai aparecer cooperativa de crédito, vai aparecer a Desenvolve SP, muitos bancos que a gente nem percebia que estavam operando com a linha do BNDES. Essa é uma dica interessante. Outra é a questão do simulador da Desenvolve SP, que você também tem um quadro interessante para saber quais são as linhas que estão disponíveis na Desenvolve SP. Tá bom, gente? Isso aqui é crédito. Isso aqui dentro daquelas condições que a gente comentou e dentro desses entraves todos, vocês vão ter uma certa dificuldade em conseguir. Mas tem gente que pode ser que consiga. O que a gente está falando, gente, nesse momento que a gente está passando? A melhor forma de financiamento do seu negócio, tá? É a escolha das atividades que está relacionada ao seu modelo de negócio. Ou seja, sendo claro, repense o seu negócio. Então, qual é a demanda que você atende? O Dr. Pedro comentou as quedas de demanda que, porventura, vão acontecer em cenários diferentes. Isso significa que a sua empresa, que atendia um certo tipo de necessidade no mercado, vai passar por dificuldades razoáveis se permanecer nesse mesmo mercado da mesma maneira. Então, agora é bem diferente. Em resumo, todos nós somos startups. Todos nós temos novos negócios na mão, porque a condição do ambiente mudou. Então, assim, quando falo de crédito, eu falo de modelo de negócio o tempo todo, e o pessoal fica meio chateado comigo. Falei, gente, não dá para você pensar que você vai financiar o seu negócio como ele era antigamente. Se você entrar em qualquer loja de material de construção, primeiro que esses caras já têm site, coisa que não tinha. Segundo, que tem um botãozinho chamado WhatsApp. Quer dizer, todo mundo se posicionou rapidamente diferente para atender uma necessidade diferente. Isto é repensar modelo de negócio. O modelo de negócio tem a ver com como é que você entrega o produto, além de como é que você financia o produto. Mas hoje nós temos todo o CNPJ hoje é uma startup. Todo, eu estou dizendo todo. Eu acompanhei o grupo das 50 maiores empresas, teve um grupo de CFOs, que são os chefes de finanças dessas empresas. Eles eliminaram o comitê de crise e implementaram um comitê de estratégia de se reposicionar no pós-pandemia. Que cá entre nós não era nada disso. Eles estavam repensando o negócio deles. Como é que eles vão conseguir, dentro desse cenário, seja ele mais conservador ou não, seja ele mais problemático ou não, você tem que repensar. Não queiram achar que o seu normal vai voltar. Talvez tenhamos um novo normal. Mas o que certo é que a gente vai ter incerteza o tempo todo. Incerteza é o modelo de gestão de startup.
que é o que a gente fazia quando você começou o seu negócio. Para os fundadores, relembrar isso. Agora, e quem colocou dinheiro no seu negócio quando você começou, foi você mesmo. Então, assim, tem que pensar como investidor, tem que trazer e repensar modelos de negócio para repensar e encontrar novas oportunidades com esse conhecimento que você já tem. Essa é a provocação dessa etapa. A forma de financiar o seu negócio por meios não bancários. Você tem algumas alternativas de ajudar a atravessar esse deserto, né? Você, quando tem recebível, né? Essa questão de antecipação de recebível não é novidade para ninguém. Algumas pessoas podem não conhecer a questão da venda do recebível. A venda do recebível é uma condição um pouco diferenciada, porque não tem direito de regresso. Bonito nome para dizer que se o teu cliente não pagar, quem comprou é que tem que cobrar dele, entendeu? Isso faz com que você tenha uma capacidade de crédito maior, porque você está recebendo à vista. Então, não come o seu limite de crédito. Vendas no cartão de crédito, gente, é uma alternativa que eu acabei percebendo nos atendimentos que eu estou fazendo. Até por implementação do sistema de venda online, as pessoas têm que ter alguma forma de pagamento, acabaram pegando o cartão de crédito, etc. O cartão de crédito é uma coisa engraçada. Ele pega o limite ou a capacidade de crédito do seu cliente. Então, se você vender mais, você pode conseguir vender mais e seus clientes vão comprar e não afeta a sua capacidade de crédito. Lembra que eu comentei que tem cliente que morre porque vende muito? No caso do cartão de crédito ou coisas semelhantes, você usa a capacidade de crédito do seu cliente, então você só tem que realmente vender e entregar, porque não vai ser a limitação. E você sempre pode antecipar os seus créditos do cartão. Eu sei que está todo mundo falando, o Flávio é louco porque isso custa caro para caramba, etc. São alternativas. E o poder de negociação que você possa ter ou com uma associação ou com uma maneira de você tentar verificar o tarifas, etc., com cartão de crédito. Outra forma de você se capitalizar também é a questão de leasing back. Tá me ouvindo? Só a gente tem um limite de 1h30. Tá. Temos Eu não sei. muitas perguntas. Eu Tá, queria eu te vou. pedir um favor, desculpa te interromper, está muito interessante, mas a gente precisa abrir para perguntas. Você consegue resumir Não, e eu vou finalizar? direto. Bom, essa apresentação vai estar disponível, mas se você tem outras formas de se financiar, com não bancária, que é a questão de empresa simplificada de crédito, que a gente vai comentar, e crowdfunding, que financiamento coletivo, necessita de uma estruturação maior. Hoje, você tem um ambiente estruturado melhor, que é a questão das fintechs, que é o que eu queria implementar também. Fintech, empresa simplificada de crédito, investidor anjo e fundos são características novas, uns 2 anos do mercado, que possam ajudar a financiar a atividade também. Basicamente, antigamente você tinha uma intermediação bancária obrigatoriamente sendo feita por banco e hoje você pode fazer isso com um empréstimo direto de forma legal. Isto é o que mais chama atenção. Para vocês terem uma ideia, as fintechs que atuam em várias áreas diferentes, a fintech, na verdade, é uma empresa de tecnologia que atua no suporte de atividades financeiras. Esse é um radar de todas as fintechs, etc. Todas não, uma grande quantidade de fintechs. Esse trecho aqui, que é a questão de pagamento, olha a quantidade de empresas que trabalham com pagamento, que é a questão que eu falei de cartão de crédito, coisas semelhantes, são concorrentes. Você tem
4 bancos, 6 bancos, vai, que atuam. Olha a quantidade de empresas que você pode escolher. A questão de empréstimos, olha a quantidade de empresas que você pode. São 96 por esse levantamento. Então, assim, 93, né? Então, você tem alternativa considerável no ambiente de fintech. Tem algumas que estão atreladas a bancos, tá? Tem outras que estão fazendo a intermediação entre investidor privado e empresa, tá bom? O que tem de diferencial que a gente disponibilizou para vocês, para o associado à Brava, é o atendimento inicial da Coera gratuitamente, que é para entender a sua necessidade e ver como é que poderíamos dar um encaminhamento e a gente poder atender com a sua característica, olhando para o seu negócio e para o seu momento. Está aqui os nossos contatos e estamos abertos para perguntas. Bom, queria agradecer ao Flávio, que boa notícia aí, né? Que o Flávio, por favor, Flávio, você pode fechar o Fechar o compartilhamento? Pô, que boa notícia aí que o Flávio deu para a gente, as empresas que estão participando, que precisarem, associadas da Brava, que precisarem de um apoio. O Flávio se dispôs aí a ceder o tempo dele para isso e queria te agradecer, viu, Flávio, pela explicação bem detalhada. Eu vou abrir agora para perguntas e tem uma pergunta do Trombini, do Sindratac, do Pedro. E a pergunta, eu vou juntar com a pergunta do JC Felamingo. A pergunta do Trombini é o seguinte: Pedro, qual a sua opinião do dólar no patamar que está? Dívida das empresas com empréstimos internacionais não estão em perigo? Eu emendo com a pergunta do seguinte, do Felamingo, se essa análise do dólar alto se está levando em consideração o agronegócio. Então, o segundo Felamingo, o quadro que o Pedro apresentou é catastrófico, comparado com outros países, como a Alemanha, porque aqui no Brasil é tão ruim. Então, a questão do dólar, Pedro, e o impacto também do agronegócio. Ok. Trombini, boa noite. Se o dólar está no patamar correto ou não, eu posso transmitir para você aquela análise da tendência e também da McKinsey recentes, dizendo que o nosso dólar ele vai ser equilibrado pelo nosso PIB e pela taxa Selic. Melhor dizendo, se o PIB nosso cair 4%, o dólar vem para 5%. Se o PIB cair 8%, ele permanece em 6%. E se cair mais de 11%, ele vai para 7%. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, empresas que têm dívida em dólar estão em risco? Depende qual o prazo dessa dívida. Explico. Se você tem uma dívida para pagar daqui a 5 anos com 3 de carência, eu diria que até lá o quadro econômico vai ser outro. Se você tem uma dívida em dólar para pagar no segundo semestre desse ano e não tem hedge, a minha sugestão é sentar com o credor em dólar e tentar renegociar esta dívida, alongando o prazo e pedindo uma carência. Felamingo, você pergunta por que o nosso panorama é tão crítico. Na realidade, eu coloquei 3 possíveis cenários. Um cenário caindo 4%. Só para você ter uma ideia, o último dado é que a Alemanha vai cair 7,2%. Um cenário caindo 8%, um cenário caindo acima de 11%. E quem estabelece a possibilidade de cada cenário desse? É exatamente a quantidade de dinheiro novo que o governo estiver disposto a colocar no mercado. Dinheiro novo não é repactuar a dívida, é realmente dinheiro novo. Com respeito ao agronegócio, é importante lembrar o seguinte: o agronegócio representa em torno de 10% do PIB aqui no Brasil. Significa dizer que, numa hipótese fantástica do agronegócio crescer 20%, isso reflete 2% no PIB. Em contrapartida, se o restante da economia cair 10%, isto dá uma queda de 9%. Então, você teria 9% de queda,
2% de crescimento pelo agronegócio, continua caindo 7%. Infelizmente, o agronegócio é muito bom, mas não resolve o problema do Brasil. Pedro, eu vou emendar, então, nessa resposta, a pergunta do Ederson, que eu acho que ele perdeu o começo, quando você fez aquele cenário do setor de ar-condicionado e refrigeração. Você pode repetir só rapidamente os valores das projeções que você apresentou para o setor de ar-condicionado e refrigeração? Sim, na realidade, esses valores apresentados é em relação à queda do PIB, que está diretamente ligado a quanto de dinheiro novo o governo está disposto a colocar na economia. Se o governo colocar 1 trilhão, em números redondos, de dinheiro novo na economia, a queda do PIB é de 4%, o ar-condicionado cai 40% e a refrigeração comercial cai 20%. Se o governo colocar metade disso, alguma coisa ao redor de 400 bilhões de reais em dinheiro novo na economia, a queda do PIB é de 8%, o setor de ar-condicionado medido em TR cai 55% e o setor de refrigeração medido em quilowatts cai 30%. Se o governo colocar um pouco mais do que ele prometeu até hoje e não colocou, que seria algo como 300 bilhões de reais de dinheiro novo na economia, a queda do PIB é acima de 11%, o setor de ar-condicionado em TR cai 70% e o setor de refrigeração cai 35%. Muito bom. Veja que eu estou condicionando sempre a queda do produto interno bruto a dinheiro novo na economia. E por que eu estou condicionando dessa forma? Porque as 7 principais economias do mundo já descobriram isso. As 20 principais economias do mundo já descobriram isso. Quanto mais dinheiro novo na economia, menor é a queda do PIB. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha tem um PIB de 4 trilhões de dólares. O governo alemão colocou 600 bilhões de dólares, eu sei que a moeda lá é euro, mas toda a estatística me foi passada em dólar, colocou 600 bilhões de dólares à disposição das empresas. Sabe qual é a garantia? O próprio governo. Isso significa dizer o seguinte: a empresa vai, pega o que ela precisa e continua movimentando a economia. Com tudo isso, a economia alemã, a previsão é de queda de 7%. Bom, dando continuidade, a Jéssica Bibiano fez um comentário, vou ler. Pode ser que essa estimativa é porque o nosso ramo é visto como investimento para nossos clientes. A demanda de instalação de sistemas e até algumas manutenções estão ficando para outro momento. É verdade, Jéssica. Eu acho que você tem razão. Deixa eu só fazer uma pergunta agora para o Flávio. E acho que a gente está caminhando para o fim, então farei essa pergunta para o Flávio. Flávio, você aproveita, por favor, emenda o seu encerramento. Flávio, a pergunta que eu te faço é a seguinte: uma empresa que está, como a maioria, em grande dificuldade financeira, de maneira resumida, qual o passo a passo que você indicaria para essa empresa? Ou seja, bateu o desespero, não tenho recurso em caixa para honrar meus compromissos, devo procurar o meu banco, devo procurar direto um BNDES de São Paulo, ou tento resolver internamente antes de buscar um crédito, ou seja, de maneira muito rápida e resumida, qual que seria, na sua opinião, o roteiro de emergência nesse momento em que as vendas estão despencando, enfim, esse cenário que o Pedro colocou? O Guilherme só faz pergunta fácil, né? Então tá tudo certo. Assim, se você só um comentário, precisa... Flávio. Só um comentário. Eu tive um chefe que chamava Paulo Francini, que você conheceu muito bem, que dizia para mim o seguinte: se fosse fácil, eu não precisava de você. O que eu posso falar é o seguinte: cada empresa tem uma característica diferente. Se a empresa tem estoque, se não tem estoque, se a empresa tem se exporta, se não exporta, se é uma empresa que trabalha só com mão de obra. Assim,
tem várias características. Mas, assim, vê tudo que tem de dinheiro na sua empresa. Você tem que saber por que é que você chega nesse momento, né? Não é nesse momento que você vai procurar isso, mas isso é importante. Isso tem que estar no radar. Porque se qualquer coisa, qualquer parceiro que você conseguir chamar perto, você tem que saber o motivo pelo qual você chegou nesse problema. O quanto que a sua atitude como administrador te levou a esse problema. O fato de jogar que o mercado está assim, que o mercado modificou em momentos... Normalmente para investidores isso não funciona e para banco também não. Quer dizer, você tem que atuar como gestor. Com o nosso quadro atual, isso é complicadíssimo. Ninguém tinha previsão que ia acontecer o que aconteceu. Então, ver o quanto de recurso você tem e quanto de recursos os investidores também têm. Porque, assim, se você sabe que você chegou neste momento, nessa condição, você teria argumento para chamar capital, para investidores, para os seus sócios, aportarem recursos. Para tirar você do buraco, é você que tem que sair, com recurso próprio de alguma maneira. Banco não vai colocar dinheiro novo para coisa velha. Fico à disposição de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei da característica do setor de vocês, mas assim, a provocação é repensar negócio mesmo e repensar parceria. Como é que você pode... Está todo mundo no mesmo barco, quer dizer, está todo mundo precisando fazer algo. A maneira criativa de você poder viabilizar dinheiro, na verdade, nada mais é do que tempo. Tempo e confiança. O dinheiro serve para isso. Existe um troço que pode resolver esse tempo e confiança, chamado blockchain. Mas não vou entrar em detalhe disso agora, porque não daria campo, mas fico à disposição para quem precisar e quem quiser fazer uso do atendimento. Obrigado pela oportunidade. Bom, Flávio, queria agradecer, Flávio, sua participação. Você foi direto, propôs algumas soluções. É claro que é um momento muito difícil. Queria agradecer também o fato de você disponibilizar esse serviço para os associados da Brava, de maneira gratuita, aí, esse apoio. E obrigado pela participação. Passar para o Pedro. Pedro, você tem comentários finais? Tenho. É importante colocar para vocês que estes cenários que eu apresentei são cenários que serão resultantes de uma política de governo. Se o nosso governo copiar os países que deram certo, se o nosso governo copiar as 7 principais economias do mundo, com certeza nós só cairemos 4%. E quando eu digo dinheiro novo, é dinheiro novo impresso pelo Banco Central através de uma mudança na Constituição, o que é proibido, porque você tem teto de gasto, ou compra de títulos do Tesouro, monetizando esses títulos e colocando esse dinheiro com o risco assumido pelo próprio Tesouro e pelo próprio Banco Central. Não existe dinheiro novo com risco sendo assumido por bancos. Isso é ilusão. Então, se o cenário é um cenário difícil, se o cenário é um cenário de sofrimento, ele vai ser único e exclusivamente resultado das medidas monetárias que o nosso governo tomar. Eu me senti na obrigação de passar essa informação para vocês, no sentido de vocês, acompanhando a quantidade de dinheiro novo que o governo colocar na economia, vão ter uma perspectiva de qual o resultado da nossa economia nos próximos 12 meses. Era isso, meus amigos. Muito obrigado. Cuidem-se bastante e sorte a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Flávio. Gostei bastante desse evento, dessa live. Acho que a gente precisa agora